Oi, gente! Eu sou Dadinha Saturnino, apresentadora da TV Abrale, e hoje eu estou aqui com o Dr. João Prates, que é médico infectologista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, para falarmos sobre a doença varíola dos macacos e os riscos de contaminação em pacientes com câncer. Doutor João Prates, muito obrigada por mais uma participação aqui na nossa TV Abrale. Para começar a nossa conversa, doutor, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é varíola dos macacos. Olá, Dadinho. Olá, todo mundo que está nos assistindo. É um prazer estar aqui novamente. É sempre bom vir falar para o pessoal da Abrale, é sempre muito agradável. Bom, monkeypox, né? A varíola do macaco. Esse nome é até um pouco esquisito, porque na verdade a doença ela foi identificada pela primeira vez no macaco, num símio, né? E ela tinha uma semelhança com a varíola. Depois foi descoberto que a família de vírus é semelhante, né? São da família dos poxvírus. E na verdade esse monkeypox é só porque ela foi descoberta em um laboratório num animal, né? Não, isso não quer dizer que seja uma doença de macaco especificamente. Na verdade, a maior parte dos receptores dos reservatórios animais são roedores. Então, tudo bem, os primatas também podem, mas a maior parte são roedores. Então, na verdade, o nome é meio esquisito, já leva para um lado meio... A doença não é a varíola do macaco, tá? Então, é um vírus que lembra, sim, a varíola, é da mesma família, né? E é uma doença que há uma semelhança com a varíola no sentido de ser uma doença que causa febre e manchas, mas muito, muito, muito mais leve do que foi a varíola, né? Então, quando a gente fala de varíola, nós estamos falando de uma doença com uma mortalidade de 30%, 40%, um número super alto. E os casos de monkeypox, de varíola do macaco, de modo geral, são muito mais leves e chegam, assim, no máximo, uma mortalidade de 3%, 6%, considerando os lugares onde isso acontece com uma estrutura ruim e tudo mais. Então, é uma doença que, em teoria, é muito mais leve e muito menos complicada do que a varíola. Então, é para assustar menos a gente. E é uma doença viral. É uma doença e cai naquele grupo das que a gente chama de febres hemorrágicas. Ela tá junto ali com doenças como ebola, dengue, febre amarela e da mesma forma a doença causada por um vírus que vai afetar diversos órgãos do sistema do corpo. E notadamente essa doença vai ter essas manchas típicas no corpo. Essas manchas diferentes, essas vesículas, essas bolhas, né, como tem a varíola, e com uma característica específica, né? A gente fala que é centrífuga, né? Começa no rosto e vai para o resto do corpo. Então, ela foi diferenciada nesse sentido, de ser uma doença que clinicamente parecia varíola, tinha essa coisa de febre hemorrágica que tem as outras doenças aí, mas ela tinha características específicas. E aí foi descrito esse vírus num espécime de primata, e aí deu esse nome monkeypox. Doutor, e para falar melhor sobre como são os sintomas, o que a gente deve observar? Então, a doença, ela é caracteristicamente, para diferenciar assim, de um Covid, de uma outra coisa, de um modo geral, os sintomas são sintomas gerais, febre, mal-estar e tudo mais, então é difícil diferenciar de uma outra doença, com esses sintomas típicos, febre, mal-estar, falta de apetite, moleza, aquelas coisas. Mas o que é mais característico? O aparecimento de gânglios e o diferentão dela vai ser as manchas no corpo, o rash, né, que a gente fala, a gente gosta de falar rash por causa do inglês, mas as manchas específicas. Então, são lesões específicas que aparecem no corpo, que são vesículas, então elas começam com umas bolinhas e elas vão aumentar e virar como se fossem umas bolhas que tem ali um conteúdo amarelado, acinzentado. Então vai ser febre, gânglio, e aí o diferencial de outras doenças, né, é que aparecem umas manchas típicas no corpo, que são as bolhas, né? E é isso que é o que vai ser o alarme para falar assim, olha, talvez isso seja a monkeypox, seja a varíola do macaco. O importante dizer é o seguinte, né? Isso tudo que eu tô te falando é baseado em dados de outros surtos que aconteceram dessa doença, principalmente na região do oeste africano. Não tem muito a ver com o que está acontecendo agora. Ou seja, ela não é uma doença nova. É uma doença antiga, já conhecida, tem duas grandes variantes, e a mais comum é essa do oeste da África, e lá tem surtos frequentes. A vira e mexe tem um surto lá. Agora, um surto global, onde aparecem casos pelo mundo, é uma novidade. E essa é a coisa estranha, porque é uma doença que, assim, é muito restrita. Ela acontece com frequência em determinado lugar. E aí, como acontece a transmissão dela, doutor? De modo geral, é de ser humano para ser humano. Os animais podem ter um papel. Então, os reservatórios são vários tipos de roedor e alguns primatas. E aí, o contato próximo, o consumo, a manipulação dos animais pode ser, sim, uma fonte da primeira transmissão ali de animal para ser humano, mas hoje a principal preocupação é a transmissão entre humanos. E a transmissão é pelo contato íntimo.
Não é comum que você, sei lá, entrou na mesma sala, a pessoa tossiu e você pegou. Não, geralmente é um contato mais próximo que envolve secreções corporais, ou um contato bem próximo com, por exemplo, feridas, ou com secreções tipo vômito, saliva, essas coisas, fezes, essas coisas. A proximidade é muito importante. Está se questionando, ainda não é claro isso, o papel do contato sexual também. Doutor João, falando em Brasil, a vacina para a varíola que nós tomamos aqui no Brasil protege contra a varíola dos macacos? Bom, isso é uma pergunta interessante, porque os estudos sugerem que tem uma proteção cruzada aí de 80% a 85% com a vacina da varíola mesmo, não essa monkeypox. Mas o problema é que, assim, quem tem menos de 40, 50 anos, muito dificilmente foi vacinado. E é uma população enorme. Então, não dá para dizer que a gente está tranquilo se tivesse um surto maior. Não tem tanta gente imunizada assim. Aí, acho que é importante entender, né, do ponto de vista de vacinação e de como evitar a doença. Existe vacinas específicas para monkeypox. E, assim, a OMS está trabalhando com os países que produzem, com quem fabrica essas vacinas, para ter uma quantidade maior como um recurso estratégico. No Brasil, nós temos, então, 8 casos confirmados. Aí, o que acontece quando eu tenho um caso confirmado? O que eu posso fazer de estratégia no meu país, onde quer que eu esteja, para reduzir as infecções? Como eu tenho uma pessoa diagnosticada, tem que, obviamente, pegar essa pessoa, isolar ela e investigar se as pessoas ao redor também não estão com sintomas. E aí, a vacina vem como uma ferramenta interessante, porque se eu tenho vacina em pouca quantidade, onde que a gente vai usar? A gente vai vacinar as pessoas que tiveram contato próximo. Então, a gente faz um bloqueio vacinal, e é isso que alguns países estão fazendo. Eles têm pouca vacina de um modo geral, mas como que está sendo feito isso? Está se aumentando oportunidades de produção? A OMS tem falado com quem produz para aumentar, claro, mas como que eu uso isso hoje, então? Então, eu tenho uma pessoa doente, eu rastreio as pessoas ao redor dela e vacino como se fosse um bloqueio. É isso que está sendo feito na Inglaterra, por exemplo, que é um dos maiores países afetados pela crise. Está gostando deste conteúdo? Se inscreve agora no canal da TV Abrale. Aqui tem tudo sobre o mundo do câncer. Confira. E, doutor, no caso dos pacientes com câncer, eles precisam se preocupar com essa varíola dos macacos? Quais são os riscos, né, que esse público corre em casos de contaminação? Se uma pessoa com câncer, uma pessoa imunossuprimida tiver a doença, existe um risco teórico dela ser mais grave. Isso é meio que regra para quase todas as infecções, né? Quem está no meio de um tratamento tem que se preocupar com riscos de várias infecções. Mas o que eu posso dizer, se for para passar um recado simples, é o seguinte: é mais importante agora se preocupar com as doenças respiratórias do inverno do que com monkeypox. E aí vale lembrar, as pessoas com câncer para esse inverno tem que estar com vacina de Covid em dia, tem que estar com vacina de gripe em dia, e tem que estar com vacina de pneumonia em dia. E essas são preocupações maiores. Então, a ideia é só dizer que, assim, não é que você não deva se preocupar e querer entender a monkeypox ou o que está acontecendo, mas do ponto de vista do cidadão comum ou da pessoa que está se tratando para o câncer ou da pessoa imunossuprimida, a preocupação principal é as outras doenças são mais importantes. Não se preocupe demais com monkeypox. Se preocupe com vírus respiratórios, com pneumonia, com Covid, com influenza. Essas coisas são mais importantes. No caso de contaminação, a gente pode já falar sobre complicações dessa doença? Por hora, né, o que dá para falar é que ela é mais leve do que a varíola. Tem casos graves, né? Tem um estudo recente do pessoal da Inglaterra que, nesse contexto de estamos vendo muitos casos, né? Eles publicaram alguns casos graves que tiveram da doença, né? Se não me engano, são 7 pacientes que eles publicaram uma descrição assim detalhada, clínica de tudo que aconteceu com eles, né? E a OMS tem falado um pouco também do que tem de diferente nesses casos novos que estão sendo notificados a nível mundial com o que aconteceu anteriormente. Então, em geral, a doença é leve, mas tem formas graves com inflamação do fígado e dos pulmões. São alguns dos piores órgãos para acontecer. Isso é comum? Não. Isso é raro. Esses casos na Inglaterra, todo mundo se recuperou. Todo mundo que, mesmo que foi internado com casos graves, com o tratamento de suporte e algumas medicações, que existem alguns medicamentos para a varíola do macaco, para monkeypox, como, por exemplo, os anticorpos. Existem anticorpos contra a varíola que você pode usar para monkeypox. Existem algumas medicações antivirais. A gente não tem essas medicações habitualmente no Brasil, a gente não faz uso delas, são medicações específicas, nem vale a pena a gente ficar discutindo muito. Mas muitos pacientes sem tratamento, um ou outro com tratamento, mesmo em casos graves, mesmo com internações prolongadas, nos piores casos possíveis, em geral se recupera. A experiência é positiva. Então, não se tem muitas complicações, de um modo geral. Doutor João, estamos chegando aqui no final desse nosso bate-papo maravilhoso aqui na TV Abrale sobre a varíola dos macacos, né, os riscos de contaminação em pacientes com câncer. E em nome da TV Abrale, nós já queremos aqui, mais uma vez, agradecê-lo por mais uma participação
pedir para o senhor fazer aí suas considerações gerais, né? Deixar um recadinho específico para os pacientes oncológicos. Eu agradeço mais uma vez, Edinha, obrigado pelo tempo de vocês, é um prazer estar aqui na MTV Abrali novamente. Tem 2 recados, se você lida com uma doença oncológica, um câncer, está se tratando no momento, se preocupe muito com, agora no inverno, doenças respiratórias, com Covid, com influenza, e tem as vacinas em dia do Covid, da influenza e da pneumonia. É super importante que você tenha isso tudo disso. E meu recado para você é: se preocupe mais com isso do que com o monkeypox. Se você é um médico, profissional de saúde, está trabalhando hoje na assistência, fique atento, porque monkeypox é uma doença importante, tem que ficar de olho. Está tendo casos atípicos, então fica atento para essas manchas estranhas. Se tiver uma mancha estranha, relate como caso suspeito. O nosso Ministério da Saúde vai atrás, a Vigilância Sanitária vai atrás, vai investigar o caso, vai ser mandado a amostra para o laboratório de referência, se for assim que a gente começa a diagnosticar os casos no nosso país. Então, quem estiver aí na ponta, na assistência, fica de olho e fica atento para a existência dessa doença, para essas pessoas que é muito importante. Em nome da TV Abrali, agradecemos mais uma participação sua. E se você gostou deste conteúdo, se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha. Aqui tem tudo sobre o mundo do câncer. Tenho certeza que você vai amar.